Gente, a gente tá aqui porque tá rolando uma série de informações que não se verificam na internet sobre um assunto muito sério. Exato, e a gente se viu envolvido nessas coisas todas e a gente tá fazendo esse vídeo pra esclarecer algumas coisas. O que aconteceu recentemente é que o Nando Moura, do canal Nando Moura, fez um vídeo criticando a gente por vários tweets que a gente fez. A gente achou que isso merecia uma resposta, muito porque a gente quer ajudar a informar as pessoas que estão assistindo a gente. A resposta aqui vai ser uma resposta direta às perguntas que o Nando fez, tá bom? Sem treta, sem discussão, é só um esclarecimento mesmo. Então vamos pra primeira. Leon Oliveira Martins, eu vou te fazer uma pergunta. Que paralelo você consegue fazer entre Hitler e os ícones da direita? Por exemplo, Ronald Reagan, Winston Churchill, Margaret Thatcher. O Adolf Hitler, ele é igualzinho ao Bolsonaro? Ou o Adolf Hitler é igualzinho ao Donald Trump? Me responde com sinceridade. De fato, eu não vou conseguir apontar nada semelhante entre o Hitler e essas pessoas da direita que você falou. Porque o Hitler é um totalitário, essas pessoas são democratas. Mas a lógica também funciona para a esquerda se for o caso, porque esse é uma falsa equivalência. Eu posso falar 3 nomes da esquerda: Barack Obama, Justin Trudeau e Tony Blair. O que eles têm a ver com Stalin? Então Stalin não é esquerda? Não é assim que funciona. A distribuição do totalitarismo no espectro político vai tanto da direita como da esquerda. Ele pode chegar pelos dois extremos do espectro. E é um perigo quando você conduz seu pensamento por aí, porque você mistura tudo no mesmo balaio. É importante entender que o totalitarismo pode existir dos dois lados. Agora, se você comparar o Adolf Hitler com esses caras aqui, Mao Tse Tung, Stalin, Kim Jong-il, Hugo Chávez, Fidel Castro, você vai ver que cai como uma luva. Nossa, mas é exatamente o que Hitler fez. Exatamente. Só que esses caras não são da direita, eles são da esquerda. Exatamente, Nando, mas é isso que o Leon tá falando. Exatamente, eles são da esquerda, mas são totalitários. Você pode pegar outros totalitários da direita, Pinochet, a junta militar argentina, Saddam Hussein no Iraque também. Enfim, você tem governos totalitários dos dois lados do espectro. E é justamente por serem governos totalitários que, não importa se são de direitas ou de esquerda, eles vão compartilhar muitas dessas características. Então por que é que você compara Hitler e o classifica na extrema direita? É importante dizer que não é a gente que tá classificando, tá? A novidade nessa classificação surgiu agora. De classificar como esquerda, porque historicamente, se você pegar todos os historiadores, desde o fim da guerra, eles vão colocar o Hitler no espectro da direita. E não existe esse questionamento no meio acadêmico. Não. Essa discussão existe só na internet. Tá na internet. E o que difere um totalitarista de esquerda e de direita é a filosofia básica que vai formar o pensamento político dele. As características de direito do nazismo são bem claras. É um sistema antimarxista e antipolítica de classe. Ele não acreditava numa das concepções fundamentais do marxismo, que é a divisão da sociedade em classes. O que o Hitler queria era uma unificação nacional, territorial e racial. A política racial era muito mais importante. E ele também abominava, obviamente, o universalismo do marxismo. O marxismo quer se expandir, todo mundo é proletário, todo mundo em todo lugar. Aqui não, é o povo alemão. O povo alemão é o centro das coisas, todo o resto existe em função dele. Aí vão perguntar, da onde vocês tiraram isso? A gente vai falar disso quando eu vou falar dos historiadores lá na frente. Aguenta aí. E lá, né, no Twitter, completamente revoltado, ele começa a comparar a economia do período militar brasileiro com a economia de Hitler. Puxa vida. Isso não é uma comparação, Isso não é. Isso eu não vou explicar a história. É que o pessoal tava me tweetando dizendo que a direita acredita no Estado mínimo. É um dos pontos de direita, o Estado tem que ser pequeno. E eu queria dar um exemplo de um governo de direita que não tinha um Estado pequeno. O governo militar brasileiro, independente do que você pensar dele, positivo ou negativo, você tem que concordar que ele não tinha um Estado pequeno. Era um governo de direita que regulava investimento, regulava preço, criou o Banco Central para poder regular a moeda, tirou essa função do Banco do Brasil e tirou a autonomia do Banco Central na mesma gestão. Então, tipo... E é um governo de direita. E é um governo de direita. E é um Estado grande. E é importante a gente contextualizar a informação, Nando. Sim. Esse não é um traço definitivo da direita. É isso que a gente precisa deixar muito muda. claro. Existe não é o DNA direita dela. estadista também, tá? O Nando interrompe o pensamento dele, o raciocínio dele, para fazer algumas críticas pessoais. Ele usa um tom de questionamento da capacidade pessoal do Leon, da formação do Leon. A gente entende isso como uma crítica pessoal que não tem a ver com o tema de fato. E a gente não vai dar resposta a isso. Então vamos partir objetivamente para a resposta do que foi questionado com relação às informações sobre nazismo ser de direita ou de esquerda, beleza? Mas agora vamos continuar no argumento que a gente tá tratando, vamos passar para as coisas que ele usa para validar o ponto dele,
que Hitler é de esquerda, ou que pensadores acreditam que o Hitler seja. Agora, você que diz que todos nós somos aqui perfeitos retardados, Pierre Chanou, professor emérito, PhD da Sorbonne, membro do Instituto e comandante da Legião de Honra, ele diz o seguinte: o nazismo e o comunismo se tornaram, assim, lados opostos da mesma moeda revolucionária, gêmeos heterozigotos. Ele é um idiota também? Mas vamos lá pro que ele argumentou. Ele trouxe o Chanou, um pensador francês muito importante, e ele trouxe também uma informação de um artigo do Chanou, que é uma citação na qual ele diz que o comunismo e o nazismo eram gêmeos heterozigotos, lados da mesma moeda. Mas agora eu tenho uma pergunta pra fazer, eu queria que o Nando Moura respondesse com sinceridade. Você leu, antes de gravar esse seu vídeo, o artigo do Chanou, no qual ele usa essa argumentação do nazismo e do comunismo como gêmeos heterozigotos? Por quê? Como você leu, é como esse argumento é citado no Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Não é o texto do Chanou, é uma citação de algumas linhas que tem em outro livro. Você leu o contexto ou você está reivindicando a autoridade do Chanou pro seu argumento só com base nessa citação? Porque aí é um perigo. Por que eu tô perguntando isso? Porque quase toda a literatura do Chanou sobre nazismo, comunismo, Segunda Guerra não foi traduzida do francês. Você não encontra em português, você não encontra em inglês também. Porque o artigo do qual esse texto do Chanou é tirado, ele só existe em francês, num banco de dados de artigos acadêmicos em francês, e você tem que pagar para poder acessar. A gente não questiona, você pode ter feito isso. A gente quer saber se você fez, só isso. Mas claro que fica o questionamento por que você fez a citação igual no Guia Politicamente Incorreto. Porque ela é contraditória ao pensamento real do Chanou se você lê o texto inteiro. Sim, eu me dei o trabalho de fazer isso, eu comprei o raio do artigo, procurei o artigo primeiro, de onde vinha essa citação, comprei e li, e ele não diz absolutamente nada sobre o nazismo ser de esquerda. Nenhum ponto. Então o que o pensamento completo dele fala de fato, Leon? O que ele tá questionando é a busca da mudança política por meio da guerra e do caos. E ele vai atacar diretamente o regime comunista da União Soviética, comparar com o nazismo, comparar também com a Revolução Francesa. Tá, mas o que na completude do pensamento ele tá falando de fato? Não tem absolutamente nada a ver com esse debate que a gente tá tendo aqui. Ele não entra no mérito nenhuma vez de direita e esquerda. O que ele tá contestando é a busca de mudança política no processo histórico por meio da guerra e do caos. E ele vai focar muito na ação da União Soviética durante a Segunda Guerra. Ele diz que a grande inspiradora disso tudo, a primeira coisa histórica que mostrou essa possibilidade de você buscar a mudança por meio do caos, foi a Revolução Francesa, que funcionou de inspiração ou de modelo para a Revolução Bolchevique, que foi aquela que trouxe a União Soviética, o socialismo, para a Rússia depois da Primeira Guerra. Então, quando ele usa essa figura do gêmeo heterozigoto, na verdade ele está dizendo o seguinte: são dois movimentos que surgiram na mesma época, por isso são gêmeos, nasceram na mesma época, mas são só diferentes. Que tem DNAs diferentes, é um argumento muito interessante que ele traz. Por quê? Ele coloca o comunismo leninista e stalinista exatamente no centro do processo que se iniciou na Segunda Guerra de uma nova mudança política por meio do caos e destruição. E ele explica que toda a estratégia do Lenin, que o Stalin implementou, que ele aprendeu com a Revolução Francesa, com a Revolução Bolchevique, era que eles tinham que fazer um pacto com a Alemanha de não agressão para a Alemanha ser um agressor no Ocidente. Eles queriam uma Alemanha atacando França e Reino Unido, e eles acreditavam no equilíbrio de força e queriam uma destruição mútua, para eles terem nesses países um cenário muito parecido com a da Rússia na Primeira Guerra, na qual a Revolução Bolchevique venceu. Mas em nenhum momento ele fala que eles compartilham o mesmo pensamento comunista, socialista. Não, mesmo porque a ideia do Hitler, o Hitler aceitou o acordo porque queria adiar a guerra com os comunistas. Por quê? Ele queria cuidar do fronte ocidental primeiro, segurar tudo lá e depois voltar para atacar a União Soviética. É um texto muito interessante que a gente recomenda que você leia para entender a ideia total do cara e não pegar um trecho fora de contexto. E aí eu vejo um problema sério na sua argumentação, que é reivindicar ter autoridade sobre o assunto sem de fato ter lido e entendido o que a pessoa que você cita de fato pensa. É o caso de você ter reivindicado um autor, reivindicado um texto dele que absolutamente não aborda o ponto do qual você está falando. Então, enfim. O Richard J. Evans, PhD pela Oxford, Hamburgo, uma simples venda, diz o Richard J. Evans, exigia 40 papéis diferentes no nazismo e ainda precisava se submeter à extorsão dos membros do partido. Também concorda com a opinião. Eu não entendi onde que ele concorda com a opinião. Desculpa, realmente eu não entendi Você acabou de fazer uma citação que, tipo, precisava de 40 documentos para exportar um treco da União Soviética logo comunista.
É a mesma coisa que eu falar, eu estou segurando uma garrafa d'água, logo meu cabelo é laranja. Não tem conexão. Não tem relação com o fato. Mas aí que tá o problema. Eu fui procurar de onde saiu essa citação. Foi do mesmo suspeito. Ele tirou do Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Ele tirou a citação e não conferiu o autor. Original. E o autor, tipo, ele é diametralmente oposto de tudo que você acredita, Nando Moura. Desculpa, tá? Vamos lá. Se você tiver muito dinheiro porque o livro é caro, todo mundo pode ler o Richard J. Evans, porque tem um livro dele em português, A Chegada do Terceiro Reich. Eu vou ler algumas citações do livro aqui, na qual ele trata o nazismo como de direita. Na verdade, aparece no livro inteiro. Ele usa o termo extrema-direita, far-right, no inglês, à torta e à direita no livro, para poder se referir ao Hitler e ao nazismo. A minha versão do livro tá em inglês, eu traduzi as citações e eu vou colocar com referência para quem quiser encontrar na edição de Kindle. Quer ler? O nazismo inicial, portanto, como a miríade de movimentos competidores da extrema-direita nos imediatos anos pós-guerra, pertenceu firmemente a esse contexto da ascensão do fascismo europeu. Agora falando sobre a candidatura do Hitler na eleição de 32, que levou ele ao poder em 33. Sua candidatura transformou as eleições em uma competição entre a direita e a esquerda, na qual Hitler era inquestionavelmente o candidato à direita, o que fez Hindenburg extraordinariamente, incrivelmente, o candidato à esquerda. E agora falando sobre o aspecto cultural do nazismo, aquela coisa de cultura degenerativa, enfim. Os nazistas não eram o único partido na direita a sentir que esta grande tradição estava sendo minada pelo modernismo musical da República de... o que é isso? Não? Weimar. O qual eles atribuíam no seu jeito bruto, usual, a subversão judia. Então, tipo, a gente citou só algumas e são as citações pequenas, porque a gente quer ficar lendo um monte. Mas no livro, como eu disse, à torta e à direito, ele se refere ao nazismo como direita, ao nacionalsocialismo como direita ou como extrema direita. Far right é o termo que ele usa. Mas não é só isso. Tem mais coisa do Richard J. Evans, que é o seguinte. Tem um vídeo de 15 minutos no YouTube, 14 minutos dele num programa de rádio, comparando o Hitler ao Trump. Aí ele fala coisa tipo isso. His attacks on the judiciary, the legal system, the media, they have some echoes too of the Nazi era. Yes, you can see echoes there. I mean, so neither Hitler nor Trump, I think, have any respect for the established institutions of the state. A gente vai deixar o link aqui pra você ver tudo que ele tá falando, tá? Tá em inglês, mas se você fala inglês, você não vai ter problema com isso. Mais uma vez, a reivindicação de autoridade de um autor, e dessa vez não é o caso do outro que não tocou no assunto. Esse reivindica o exatamente oposto. Então... é como se eu dissesse, eu gosto de chocolate, e o Leon dissesse pra vocês, a Nilce não gosta de chocolate. Foi basicamente isso com o Richard J. Evans agora. O Richard Overy, PhD em História pela Cambridge, escreveu o livro The Dictators, tá? Fellow of the Royal Historical Society, Fellow of the British Academy, Fellow do King's College. Ele também concorda com essa opinião. Ele é um retardado também, ele é um terraplanista. Ele diz, um dos elementos ideológicos fundamentais é a ciência econômica para o socialismo e a biológica para o nazismo. É o seguinte, em relação a esse autor, eu não sei de onde ele tirou essa citação. Não foi do Guia Politicamente Incorreto sobre a História do Mundo, tá? Eu não encontrei, então não tem como eu comentar porque eu não sei o contexto. Ele pode estar tirando de contexto como tirou a citação também do Shaunu que a gente falou no início. Ouça de novo esse trecho do que você fala. Um dos elementos ideológicos fundamentais é a ciência econômica para o socialismo e a biológica para o nazismo. Não faz sentido, não o tá ponto, sentido. você não tá Provavelmente, confrontando. Se isso é uma citação de fato, a frase deve ser maior e deve ter algum sentido aí. Mas o jeito que foi dita... Mas é o seguinte, se você der uma olhada no livro que você mostrou aí, no The Dictators, Os Ditadores, pode ser meio confuso porque ele se refere à direita na Alemanha como nacionalistas, a extrema direita do Hitler. E ele se refere aos comunistas como marxistas ou comunistas mesmo. Mas ele não usa muito o termo direita, mas de vez em quando ele solta a direita nacionalista. Dá uma olhada no livro, é o termo que ele usa. E não só isso, o próprio Richard Overy fala que comunismo e nazismo são duas coisas diferentes. But I think I want to make it clear right from the start that I don't think of communism and Nazism as the same thing. They are fundamentally different ideologies. A gente não tá negando que os dois se pareçam, não, tá? Os dois são totalitários. Mas um veio pela esquerda do comunismo, outro pelo nacionalismo, que é o termo que o próprio
overusa. Mas assim, o livro que você mostrou, dá uma olhada nele, ele se refere à direita como nacionalista, em oposição aos comunistas e marxistas, ele usa o termo também direita nacionalista no livro, então tipo, ele não corrobora o seu ponto, ele definitivamente não corrobora. Tatiana Bushuyeva, que escreveu Red Army and Wehrmacht, How the Soviets Militarized Germany. É um livro muito importante para você ler, Leon. É engraçado, em toda a literatura que eu vi sobre o assunto, eu posso estar errado, eu não vi esse livro ser citado. Ele não apareceu em referência, pelo menos nas bibliografias que eu olhei. Eu não conheço essa autora, não tenho acesso a esse livro. Se eu tentar comprar, eu acho que eu tenho que importar aqui pro Canadá, porque na Amazon só tem no Marketplace, a Amazon nem vende direto, vai ter que vir de um terceiro. Então, não tem como eu comentar esse livro. Se você tiver esse livro, puder me mostrar alguma parte dele que corrobora o que você tá dizendo, porque aqui você só jogou o nome de um autor cujo livro ninguém tem acesso. Então, enfim. Mas tira um print um pouquinho maior, assim, pra gente ler todo o contexto. Se tiver o livro, mostra na câmera, assim, de uma Full HD. Se quiser mandar pra gente também, pode mandar, a gente aceita. A gente aceita. A gente precisa ler, no fim das contas. É importante. O Ernst Topisch escreve outro livro também, chamado Stalin's War. Tá, outro livro ao qual a gente não tem acesso, eu não consegui encontrar fácil pra comprar, não tem digital, enfim. Mas é o seguinte, eu meio que tenho a noção do que ele tá discutindo no livro. Ele trata o Stalin como o arquiteto da guerra. É um ponto que vai ao encontro do que o Shaunu falou, que essa coisa do Stalin como sendo o arquiteto da guerra por meio do pacto Ribbentrop-Molotov, que é basicamente soltar... É o pacto de não agressão, tá? A gente falou que não ia ter palavrão nesse vídeo. É o pacto de não agressão da União Soviética, que tipo assim, que era a ideia de soltar os cachorros nos outros países pra causar caos. Eu acho que ele passa por isso, mas até onde eu sei, ele não faz em nenhum momento o argumento que o nazismo seja de esquerda. Eu precisaria ver isso no livro. Importante. O grande culpado, plano de Stalin para iniciar a Segunda Guerra Mundial, do Viktor Suvorov. Esse Viktor Suvorov fala uma coisa parecida, só que diferente com o do autor anterior. Pra ele, já tinha um plano soviético, até onde eu sei, pra atacar a Alemanha em 41. Mas tem um porém, uma coisa que você tem que observar é que ele não é um especialista na área. Ele é um cara normal que decidiu escrever um livro de história, tipo eu e você. Ele não estudou história. Ele não estudou, não tem formação em historiografia e tal. Não é demérito pro cara, o livro dele pode ser uma leitura muito interessante, mas é bom tomar aí com uma dose de sal. Ter isso em mente quando você for ler as coisas que ele escreve. Porque academicamente ele não é um livro trabalhado na academia. Ele não é um... Você já leu esses livros, Leon? Bem, acho que eu disse que eu li e que eu não li, né? Você já leu esses livros? Leu esses livros? Você ter citado o Richard J. Evans. Mas você não pode ensinar aquele que não quer aprender, não é mesmo, Leon? Chegamos em um ponto em que nós concordamos. Qual que é o problema? Né? Eu vi muitas pessoas falando, por que vocês estão batendo nessa tecla? História é uma coisa que a gente conhece para não repetir. Governos totalitaristas causaram muito mal para muita gente. E entender como eles nascem e o funcionamento deles é importante para evitá-los. Só por isso que a gente tá insistindo tanto nessa questão. E a falta de reconhecimento de que um sistema totalitário pode surgir também da direita abre espaço para que ele surja. Se você estiver esperando o golpe vir só da esquerda, quando ele vir da direita, você não enxerga. Em nenhum momento a gente negou ou a gente defendeu o totalitarismo de esquerda. Isso não passa no nosso discurso, tudo ruim. Não, passa para mim, na nossa fala. O regime stalinista foi infinitamente pior que o nazista. Infinitamente não. 3 vezes mais? Foi 60 mil. É o número de mortes que ele causou a mais. Mas isso não muda o fato do perigo agora, que está se mostrando agora, do florescimento do neonazismo nos Estados Unidos. É só isso que a gente levantou como uma preocupação nossa. Isso não pode sair do contexto. Exato. Porque senão você muda todo o discurso. E daqui pra frente ele vai mostrar um documentário que meio que faz o argumento que o nazismo é de esquerda. Tenha muito cuidado com esses documentários que você vê na internet. Use fonte de livros de pesquisadores da área de fato pra poder aprender, porque muitas dessas coisas são tendenciosas. O cara pega uma coletânea de entrevistas, de discursos de vários especialistas. Fora do contexto. Complementa com uma narração por cima pra completar o que o cara tá dizendo, com o ponto que ele quer passar. Enfim, são coisas perigosas, tá? Mas só tem uma coisa que eu vi nesse documentário que eu quero comentar. Essa frase do Marx que aparece nele. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust.
Karl Marx. Na verdade, essa frase não é do Marx. É uma frase do Marx misturada com uma frase do Engels, que era amigo dele, que foi escrita em anos diferentes, que eles mudaram os sentidos das palavras pra poder parecer outra coisa. Tipo, e aqui eles colocam como uma citação do Marx. Eu não vou falar sobre o documentário inteiro, mas isso daí já passa pra você o critério pra seleção de informação que tem nele. Então, você aí faça o seu julgamento. A gente espera sinceramente ter respondido os seus questionamentos, Nando, mas acima de tudo, a gente espera ter tranquilizado a nossa audiência e esclarecido a confusão que se formou em torno desses conceitos, que são conceitos históricos e acadêmicos. Na academia, tipo assim, você fala o nazismo é de esquerda. Não existe essa discussão. No Facebook pode ter, mas na academia... E foi isso que o Leon falou. E tipo, eu concordo com ele num ponto. Se você que tá assistindo isso quiser saber mais sobre nazismo, dá uma olhada na obra do Richard J. Evans e também do Richard Overy, que são os dois autores que acho que aí a gente tá de comum acordo, porque nós dois citamos. Leia e aprenda um pouco mais. Eu acho que vai ter muita coisa esclarecida pra você. É melhor do que ler em post de Facebook e em meme de Twitter, eu garanto. E vídeo de internet. É É isso, na então paz, é isso. tá, gente? Até Na mais. paz, tá respondido. Tchau. Tchau.